Olá, pessoal, professor Kiko. Vamos bater um papinho? Vamos lá, um exercício sobre o módulo do vetor campo elétrico gerado num certo ponto. Vamos lá, exercício da FUVEST, bonito, hein? Diz assim: o campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem, nos pontos A e B, as direções e os sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 newtons por coulomb. O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale em newtons por coulomb quanto? Então dá uma olhada lá na figura, ele marcou 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto P. Ele disse para a gente que no ponto B o campo elétrico vale 24 newtons por coulomb, mas ele quer saber quanto que vale o campo elétrico lá naquele ponto P. Tranquilo? Então vai, pessoal. Ó. Primeiro eu tenho que saber aonde que foi colocado a carga que está gerando esse campo elétrico, tanto no ponto A, no ponto B e no ponto P, certo? Para eu descobrir a localização dessa carga, olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar uma linha reta partindo lá do ponto P, que tem a mesma direção do vetor campo elétrico que ele marcou no ponto B, que é aquele vetor vermelho, certo? Eu vou fazer a mesma coisa para o vetor campo elétrico no ponto A, que é aquela flecha azul. Eu vou traçar uma linha que tem a mesma direção daquele vetor lá no ponto A. Tranquilo? Observa que essas duas linhas que eu tracei, elas vão se encontrar ali naquele ponto que eu marquei. Certo? Significa que a carga elétrica que está criando esse campo elétrico nos pontos A, B e P está localizada ali naquele ponto que eu marquei, certo? Outra coisa que eu observo, o campo elétrico no ponto B, ele está indo para cima, ele está se afastando daquele ponto que eu marquei ali embaixo. A mesma coisa para o campo elétrico lá no ponto A, ele está se afastando daquele ponto. Ou seja, naquele ponto ali tem uma carga elétrica positiva. Então eu tenho uma carga Qzão ali positiva. Observa que se eu traçar o campo elétrico no ponto B, que aquela carga Qzão criou, vai estar na vertical para cima. O campo elétrico que aquela carga Q criou no ponto A vai estar na diagonal lá para cima. Tranquilo? A gente descobriu o campo elétrico lá no ponto P, o módulo dele, que é o que ele pergunta para a gente, eu tenho que lembrar da formulinha para calcular o campo elétrico. Lembra que o módulo do campo elétrico, eu sou o cara que dá duas, aquela constante K vezes o módulo da carga que criou o campo, dividido pela distância elevada ao quadrado, certo? Eu estou chamando ali ó, de EP para lembrar que é o campo elétrico no ponto P. Aquele DP é para lembrar que é a distância do ponto P até aquela carga Qzão, tranquilo? Só que tem um problema, eu não sei quanto vale aquela carga Q, que é a carga que está criando o campo elétrico, nem quanto vale a distância do ponto P até aquela carga Qzão. Tranquilo? Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Lembra que ele disse para a gente que o campo elétrico no ponto B vale 24 newtons por coulomb. Então, eu vou usar essa informação. Tranquilo? Lembra que o campo elétrico é eu sou o cara que dá duas, hein? Então, lá para o ponto B, o campo elétrico vai ser a constante K vezes o módulo da carga que criou o campo, dividido pela distância do ponto B até a carga. Então, eu coloquei lá, EB é igual a K, módulo de Qzão, dividido por dB ao quadrado. Tranquilo? dB é a distância do ponto B até aquela carga, certo? Quando eu olho ali, eu tenho um papel quadriculado. Eu vou falar que cada quadradinho ali equivale a uma distância D. Então, a distância do ponto B até aquela carga Qzão não são dois quadradinhos? Então, vai ter que ser 2D, certo? Quando eu substituir isso na última equação em vermelho ali, o campo elétrico no ponto B, constante K vezes o módulo da carga dividido por dB ao quadrado. O dB vale 2Dzinho. Quando eu substituir 2Dzinho elevado ao quadrado, não vai ficar 4Dzinho quadrado? Então, eu tenho que o campo elétrico no ponto B vai ser K vezes a carga Qzão, é positiva mesmo, então pode jogar fora o módulo, dividido por 4D quadrado, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou comparar agora a distância do ponto P com aquela carga Qzão. A carga Qzão não está 4 quadradinhos do ponto P? Então, se eu falei que cada quadradinho a distância é D,
Então, a distância daquela carga Qzão até o ponto P vai ser 4Dzinho, certo? Aí eu vou substituir isso lá na equação do campo elétrico no ponto P, hein? O campo elétrico no ponto P. Eu sou o cara que dá duas, lembra disso? Vai ficar a constante K vezes a carga Qzão. Pode jogar fora esse módulo, porque a gente já descobriu que a carga Qzão é positiva. Dividido por 4D ao quadrado. Lembra que ó, é tudo isso, 4D, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Só que lembra que 4D elevado ao quadrado, eu vou ter que fazer 4D vezes 4D, ou 4 vezes 4 vezes D elevado ao quadrado. Tranquilo? Compara essa equação do campo elétrico no ponto P, a equação verdinha aí, com a equação do campo elétrico no ponto B, que é aquela equação vermelha lá embaixo. Quando eu comparar isso, ó, o Kzão dividido por 4D quadrado não é o campo elétrico no ponto B. Quando eu olho lá no ponto P, ó, apareceu isso, Kzão dividido por 4D quadrado, certo? Tem aquele outro 4 lá também, que está dividindo tudo isso daí. Então, lembrando que o campo elétrico no ponto B, ele disse para a gente no enunciado que vale 24 newtons por coulomb. Quando eu substituir isso daí lá na equação do campo elétrico no ponto P, olha o que vai aparecer. Ó. O campo elétrico no ponto P vai ficar 24, que é o campo elétrico no ponto B, dividido por 4. 24 dividido por 4, 6. Tranquilinho? Beleza? Olha as alternativas. Alternativa D de Jeans. Tranquilo, pessoal? Assim? Dá uma olhada no vídeo de novo, se não entender. Se continuar sem entender, vamos papear a pergunta. Tá, galera? Valeu. Obrigadão. Até.